Hildegard Bingen foi uma freira e posteriormente abadesa católica da Ordem dos Beneditinos. Nascida no ano de 1098, o título de religiosa é pequeno para uma mulher que, em plena época da Segunda Cruzada e na Inquisição, com ousadia e muita capacidade, produziu uma obra imensa que abrange diversas áreas do conhecimento. Hildegard foi uma das primeiras pessoas a quem um procedimento oficial de canonização foi aplicado. Houve 4 tentativas de canonização antes da que de fato formalizou este processo, em 10 de maio de 2012, obtido pelo Papa Bento XVI, a quem também devemos o título de doutora da Igreja, concedido a Hildegard. A partir daí, ela integra o quadro das 4 mulheres doutoras da Igreja, ao lado de Catarina de Sena, Teresa d'Ávila e de Teresa de Lisieux, isto é, Teresinha do Menino Jesus. A última tentativa de canonização de Hildegard havia sido a do Papa Inocêncio IV, em 1244. No entanto, mesmo sem ter o estatuto oficial de santa, era objeto de devoção de longa data, porque seu nome constava no martirólogo romano, no final do século XVI, com o título de santa. A seguir, algumas das extraordinárias visões da santa Hildegard sobre o futuro. Uma das muitas visões que teve foram a de 5 animais ou bestas. Eles representavam os 5 diferentes períodos históricos, momentos ferozes do governo temporal e do seu efeito sobre a Igreja Católica. Os 5 animais se assemelhavam a um cão do fogo, um leão amarelo, um cavalo branco, um porco preto e um lobo cinzento. As épocas que representam são definidas por cada um dos 5 desejos carnais, pecaminosos que caracterizam cada tempo. A partir da boca de cada animal sai uma corda escura que se prolonga para cada um dos seus 5 picos emergentes. Os picos significam desejos carnais, e as cordas que vão até eles significa que o poder desses desejos perdurará em cada período que cada besta representa. O cão de fogo refere-se ao tempo de 1870 até o início da Primeira Guerra Mundial, e que o pecado predominante nesta época, que viveu 30 monarcas reinantes e aumento da industrialização e do socialismo, foi a falta de justiça. Durante este tempo, a Igreja foi despojada dos estados pontifícios e o Papa Leão XIII publicou a Rerum Novarum, precisamente para tratar de questões de injustiça social e econômica. O leão amarelo, do segundo período, representa a era de guerras, de 1914 a 1945, caracterizada pelo pecado do relativismo moral e do desdém para a justiça de Deus. Durante este tempo, o Tratado de Latrão, assinado pelo ditador Mussolini, estabeleceu a cidade-estado do Vaticano. A Terceira Era, simbolizada por um cavalo branco, estende-se desde 1945 até o fim da Guerra Fria em 1991 e é identificada pela libertinagem e falta de virtude. Nesta época, os reinos perdem sua força, tornam-se fracos e pálidos, e os corações se partem.
A quarta era do porco preto é a nossa época. Desta vez, traz os frutos do deboche, que são a impureza e a fornicação. Esta é a descrição de Santa Hildegarda do quarto animal. É como um porco preto, que terá líderes que se enegrecem na miséria e chafurdam na lama de impureza. Eles violam a lei de Deus, pela fornicação e outros males. Afastam-se da santidade dos mandamentos de Deus. A quinta e última besta, ou lobo cinzento astuto, será um tempo de conflitos, pilhagens, turbulências econômicas e luta de classes. Mostra como o tempo do anticristo está chegando. Esta época será caracterizada por um declínio significativo do domínio dos Estados Unidos no mundo. Santa Hildegarda descreve a era do lobo cinzento com maior detalhe do que as restantes idades. Ela diz que haverá pessoas nesta época que serão nem preto nem branco, mas cinzentas pela sua astúcia. No simbolismo das cordas para Hildegarda, o preto refere-se ao mal, enquanto o branco se refere à santidade. O que vai identificar as pessoas desta época vai ser a de apresentarem ambas as características. Pode haver vários grupos que se encaixam nesta descrição, incluindo os muçulmanos, que, sendo devotos ferrenhos, perseguem encarniçadamente a Igreja cristã. Sobre o Anticristo, Santa Hildegarda diz o seguinte: o Anticristo reinará por um breve tempo. Apresentar-se-á como um Messias enviado por Deus, e os judeus o aceitarão como tal. No entanto, tratará de transformar toda a ordem da terra, desprezará as leis e os princípios religiosos para atrair o mundo a si. Concederá total liberdade em relação aos mandamentos de Deus, permitindo que cada um viva ao sabor de suas paixões. Pregará o amor ilícito e destruirá os laços familiares. Afirmará que os pecados e vícios não são nem pecados nem vícios, precedendo imediatamente o Anticristo. Haverá inundações e terremotos.